Olá, concurseiro, bem-vindo à nossa segunda aula de álgebra linear. Nessa nossa segunda aula de álgebra linear, nós vamos ver transformações lineares, tá? Para dizer que T é uma transformação do espaço vetorial V no espaço vetorial W, a gente escreve dessa maneira: T, V traço W, ou seja, T é uma transformação do espaço vetorial V no espaço vetorial W. Tá? Então, quando a gente quer transformar um espaço vetorial V qualquer em um outro espaço vetorial W qualquer, a gente usa transformações lineares, que são indicadas pela letra T, certo? Então, a melhor maneira da gente estudar transformação linear é fazendo exemplos, tá? Eu podia fazer a parte teórica aqui, mas eu prefiro ir direto, por exemplo, que fica mais prático, e quanto mais prático para concurso, melhor, tá? Então, vamos fazer um exemplo que a gente tem uma transformação T do espaço vetorial R2 no espaço vetorial R3, tá? Então, a minha transformação linear é uma transformação do espaço vetorial R2 no espaço vetorial R3. E ela associa vetores V de XY pertencente a R2 com vetores W, X, Y, Z pertencentes a R3. Tá? Ou seja, se é uma transformação de R2 em R3, então ela associa os vetores de R2, X, Y, em vetores de R3, X, Y, Z. Tá? Toda transformação linear ela vai ter uma lei que vai definir a transformação. Nesse exemplo foi dado que a lei que define a transformação ela é a seguinte: uma transformação de XY vai ser igual a 3x, menos 2y, x menos y. Ou seja, se eu tiver um vetor em R2, um vetor de R2 tem coordenadas x e y. Se eu tiver um vetor de R2, eu consigo transformar ele em um vetor de R3 utilizando a lei que define a transformação. Por quê? Eu tendo x e y, eu jogo aqui e encontro o vetor imagem dessa transformação linear, tá? Porque o vetor imagem vai ser um vetor que tem a primeira coordenada igual a 3x, a segunda coordenada menos 2y e a terceira coordenada x menos y. Ou seja, tendo apenas o x e y, eu consigo achar qual que é a imagem desse vetor em R3, certo? Então ele pergunta qual que é a imagem de três vetores qualquer V. Então, aqui eu peguei três vetores qualquer. Primeiro eu quero saber qual que é a imagem de um vetor de R2, 2,1. Tá? Eu peguei esse vetor aqui, 2,1, ou seja, o vetor que tem coordenada x igual a 2 e coordenada y igual a 1, e eu quero saber qual que é a imagem dele em R3, utilizando a transformação linear. Então, a lei da transformação diz que a primeira coordenada da imagem desse vetor é igual a 3x, ou seja, 3 vezes 2, porque x igual a 2. A segunda coordenada vale menos 2y, ou seja, menos 2 vezes y, que é igual a 1. E a terceira coordenada vale x menos y, ou seja, 2 menos 1. 2 menos 1. Portanto, a imagem do vetor 2,1 é igual a um vetor em R3 que tem a primeira coordenada igual a 6, a segunda menos 2 e a terceira 1. Tá? Então você vê que é simples. Se eu quiser saber qual que é a imagem do vetor em R2, um vetor menos 1,3, simplesmente substituo aqui na minha lei. Então, vai ser um vetor que tem a primeira coordenada igual a 3x, ou seja, 3 vezes menos 1. A segunda coordenada igual a menos 2y, ou seja, menos 2 vezes 3. E a terceira coordenada igual a x menos y, ou seja, menos 1 menos 3. Então, a imagem do vetor menos 1,3 vai ser igual ao vetor menos 3, menos 6, menos 4. Ou seja, eu transformei um vetor em R2 num vetor em R3, utilizando a minha lei da transformação linear. Tá? Analogamente, se eu pegar o vetor nulo, ou seja, o vetor 0,0, e substituir aqui, eu também vou chegar que a transformação do vetor nulo em R2 é igual ao vetor nulo em R3. Ou seja, o vetor nulo em R3 é um vetor que tem as três coordenadas igual a 0.